Boa noite! Tudo bem com vocês? Quem se conhece, cresce. Hoje, um episódio assim, ó, maravilhoso para você, mulher, e para você, homem, para você, filho, pequenininho, adolescente. Vai ser um episódio assim, ó, iluminado. Eu, se fosse você, pegava papel, caneta, água, talvez um lenço, não sei, quem sabe. Isso é bom. Porque vai ser um episódio maravilhoso. Já nos siga aqui no YouTube, quem se conhece cresce. Pega esse episódio e assim, ó, manda para um maior número de pessoas que você conhece. Tá joia? Para você iluminar essas pessoas que vão assistir esse episódio. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui com ela. Tem alguns meses, acho que não tem um ano não, mas tem alguns meses que a gente tá nesse... Pô, ela já aceitou de pronto, né? Foi uma referência de uma grande colega que veio fazer conosco, né, o episódio, a Carla, e ela chama Flávio. Eu falei, chama na hora, você falou, mandou. e vocês que não se lembram, eu não lembro qual foi o episódio da Carla, dá uma olhada aí no histórico dos vídeos, um episódio... assim, maravilhoso, impactante, e aprendi demais com muita coisa de família que ela falou. Falei, opa, é esse aqui o caminho, me ajudou demais. E a Flávia Teodoro está aqui conosco hoje. Vamos falar sobre alguns assuntos que ela vai nos ajudar. Quem é a Flávia? Autora de best-seller, ela vai mostrar já aqui alguns livros pra gente. Você que ainda não leu vai ter que comprar e ler, né? Aí ela tem até uma coletânea, né, de livros, mentora de mães, e ela quer levar essa mensagem para o maior número de pessoas para esse fortalecimento da família, né? Para a mãe, para o pai, para os filhos, e aí mostrar esse caminho para nós. Nos últimos anos, né, a gente vê essas dificuldades, né? Muita coisa, principalmente aqui, ó, rede social. Então, talvez uma palavra, uma pessoa que nos direcione para o que é o reto, de fato, nos ajuda. Beleza? Flávia, obrigado por ter aceitado. Valeu demais. Eu que agradeço o convite. Tenho certeza que a gente vai contribuir bastante aí com as famílias, né? Esse é o meu propósito, resgatar lares, ajudar mulheres. E eu creio que vai ser bênção. Já fala aí, dá um pequeno mini currículo da Flávia para essa câmera aqui. Seu Instagram, por favor. Vamos falar do livro agora, no meio e no final. Tá. Então, tudo junto e misturado aqui. Você é goiana? Sou goiana. Que legal. Sou goiana. Então, meu Instagram é @oficial Flávia Teodoro. Lá no YouTube, Flávia Teodoro. Eu sou influenciadora digital há muitos anos, desde que surgiu rede social. Mas com esse trabalho cristão, com esse trabalho de fortalecimento da família, são 7 anos exatamente. Eu comecei ali em 2019, 2020, quando Deus me chamou realmente para esse propósito. Foi um chamado e foi algo muito forte na minha vida, que quando eu comecei as lives eu só chorava, só a unção do Espírito Santo e o quebrantamento era tanto que às vezes eu tinha até dificuldade em falar, mas era uma verdade muito grande que estava dentro de mim, de despertar outras famílias, né? Então, hoje eu faço esse trabalho no YouTube, no Instagram, levando informação sobre adolescência, sobre criação de filhos. E a partir disso, eu fiz mentorias, escrevi livros, coisas que não estavam no meu planejamento, mas estavam no planejamento de Deus, então tudo fluiu, né? Então, hoje eu tenho 4 livros publicados. Já mostra eles aí. Já vou mostrar. As Lágrimas que Deus Recolhe, que foi meu primeiro livro. Esse livro aqui eu falo que se torcer sai muita lágrima, porque ele realmente foi escrito assim no momento de dor, mas ele é muito profundo e ele transforma mães comuns, mães modernas em mães eternas. Porque tem muita mulher que às vezes está perdendo aí alguns valores familiares no meio da correria, no meio da loucura do nosso dia a dia, perdendo alguns valores familiares que precisam ser resgatados para que ela seja uma mãe eterna, uma mãe que vai deixar legados eternos para os filhos, né? Você lembra que não tem muito tempo,
que aí já vou fazer essa relação agora para eu não me esquecer. Tem um cara que ele é um diretor, um dos donos lá daquele G4, um negócio empresarial e tal, né? Uma empresa aí bilionária. E aí fizeram uma entrevista com ele, e aí o Thales falou assim, mas foi um corte, que aí acabaram com a vida dele. Deus me livre casar com uma mulher CEO. E aí, bicho, ele teve até que dar uma saída das redes sociais do G4, porque, como que chama? Ele foi cancelado, né? Nas redes sociais, cancelado. Beleza. Aí deram uma esfriada nele e tal. Aí ele voltou, porque ele é um dos donos. E aí, depois, em outras entrevistas, o pessoal perguntou pra ele, ele falou, se você postar o contexto inteiro, eu vou falar. Mas pega o vídeo lá que me cancelaram. Ele falou, não igual você tá falando, mas ele falou assim, olha, eu não quero, eu sou o CEO. A minha esposa vai ser CEO. Eu trabalho, eu saio de casa às 6 e pouco da manhã e chego 8, 9 horas da noite. Se a minha mulher é uma CEO e ela também chega nesse horário, quem vai cuidar dos meus filhos? O lar. E aí, assim, nas últimas entrevistas, eu falei assim, uau. E concordei com ele. Ele falou, o homem, ele pode até fazer dinheiro, mas se ele não tiver um lar, o dinheiro não prospera, o dinheiro não multiplica. Então a mulher tem esse poder, e aí ele foi muito feliz, ele falou, a mulher tem esse poder de criar um lar, o homem não tem. A força da mulher é essa. Aí ele foi e explicou, eu não tô falando que a minha mulher não vai trabalhar, e ela ainda trabalha, só que não igual a mim, porque eu sei a minha rotina. E aí ele fala, eu chego na minha casa, na cama ainda eu trabalho, final de semana eu tô trabalhando, é uma loucura. Eu não quero isso para a minha mulher, ela vai trabalhar se ela quiser. E aí eu fiquei assim, cara, e pegando que o meu grande convite para você foi esse, para falar assim, e as famílias, Flávia, né? Como que a gente fortalece ou não fortalece? O que enfraquece a família, o que fortalece a família, né? E por que a gente não pode ser CEO do nosso lar, né? Que é o lugar mais precioso que a gente tem, né? E eu vejo muito essa guerra, assim, entre as mulheres, de mulheres que estão no mercado de trabalho, criticando as mulheres que estão dentro de casa, e as mulheres que estão dentro de casa, criticando as mulheres que estão no mercado de trabalho. E eu me sinto à vontade para falar disso, porque eu já vivi os dois lados. Eu era empresária e trabalhava muito, muito, e realmente tinha toda essa dedicação para a empresa. Mas quando você tem uma dedicação muito forte para algo e se distrai com aquilo ali, você corre o risco de perder o seu bem mais precioso, que é a sua família. Então, eu acho que, de repente, é muito isso que acontece com as mulheres que estão muito voltadas para o mercado de trabalho, não conseguirem ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida do lar, porque a gente precisa entender que se você conquistar muitos títulos, conquistar muitas coisas, ter uma conta abastada, mas se você não tiver uma saúde emocional no seu lar, se você não ver os seus filhos com saúde emocional, nada vai valer a pena. Então... E foi isso que aconteceu comigo, né? Então, eu vivi exatamente isso. Eu me dediquei muito. Eu falo que nós, mães, nós mulheres, eu, pelo menos, sou de uma geração que vem muito com essa coisa na cabeça de que eu preciso ser uma grande profissional, né? Eu preciso ter o meu valor, mas a gente confunde muitas coisas, porque o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, né? Está naquilo que nós somos. Maravilhoso. Mas quando a mulher imagina que ela vai ser valorizada por um homem porque ela é uma grande profissional, já começa uma mentira na vida dela, né? Primeiro que a gente não precisa provar nada para ninguém, né? Nem para nós mesmos. Eu creio muito nisso. Eu creio que a gente tem que viver o propósito de Deus para nossa vida. Então, esse desequilíbrio, né, da mulher se dedicar muito ao trabalho, e às vezes você estuda anos, né, de uma profissão, mas quando você se torna mãe, às vezes você não gasta 1 hora do seu dia para estudar sobre a infância, para estudar sobre a adolescência. Entendi. E aí, lá na frente, geralmente na adolescência, é que começam a aparecer os principais sintomas aí de um lar não saudável, né? E o que eu vejo hoje, Leandro, são mulheres extremamente sobrecarregadas, tentando provar muitas coisas para muita gente, mas
completamente perdidas no papel que elas têm dentro do lar, nesse equilíbrio que a gente precisa ter, né? Então, eu acho que é muito cruel com as mulheres o padrão que nós somos pressionadas a estar, né? O padrão do mundo, ele é muito alto. Você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que ser um doutorado. Tem que assumir uma posição de liderança. Você tem que ter uma posição de liderança, você tem que ser a melhor na sua área, né? Você tem que fazer academia, você tem que estar linda, você tem que fazer procedimentos estéticos, seus filhos têm que estar bem, eles têm que estar bem na escola, eles têm que falar 2 línguas. Então, assim, são tantas exigências para uma mãe que está tentando se encaixar aí no padrão do mundo. E por isso que eu falo assim, eu gosto muito e eu acho que Deus usa a minha história porque eu experimentei os 2 lados. E eu consegui soltar esse padrão do mundo, né? Eu consegui... Mas o que foi? Então... O que aconteceu? Você acordou? Aconteceu alguma coisa em casa? Ou foi tudo? Foi de fato... Né, uma inspiração divina, assim, o Espírito Santo te falou alguma coisa, o que aconteceu? Então, literalmente eu fui acordada numa madrugada pelo meu marido, ele teve um sonho, e no sonho, Satanás, o inimigo, falava para ele que tiraria a vida da nossa filha através do iPad, da minha filha mais velha. Ele estava entrando na adolescência. E ali nós assustamos muito, né? Porque não era só um sonho, era um aviso de Deus. E naquele aviso ali, quando eu acordei, né? Meu esposo falou, Flávia, pega o iPad da nossa filha e dá uma olhada nos conteúdos, vamos ver o que ela tá vendo, porque eu tô muito preocupado agora. E quando nós pegamos, para nossa surpresa, a gente achava que ela só assistia desenhinhos animados, que era uma coisa... Ela desenhava muito, então ela gostava de ver vídeos de desenho, mas ela estava vendo conteúdos muito pesados, principalmente de bullying, automutilação, suicídio. E para minha surpresa, eram conteúdos assim, com milhões de curtidas de crianças falando sobre como elas estavam se sentindo. Normalmente, as crianças estavam sofrendo bullying, né? E aí eu tive que fazer uma verdadeira reforma no meu lar, né? Uma reforma interna primeiro, nas minhas prioridades, e aí uma reforma interna no meu lar. Então, eu falo que isso mudou tudo na minha vida, porque aquilo que eu não estava conseguindo enxergar na correria do meu dia a dia, na correria dessa vida de empresária, que tinha que dar conta de muitas reuniões, tinha que dar conta de muitos contratos, eu fui me perdendo de mim mesma. Eu costumo dizer que quando uma mãe precisa resgatar o filho, é essa mãe que precisa ser resgatada por Jesus. Porque ela se perdeu no meio do caminho. E como eu sempre fui uma pessoa que frequentou a igreja, para mim estava tudo certo na minha vida. Né? Eu estava ali no domingo, eu levava minhas filhas à igreja e achava que aquilo ali era o suficiente. Só que a gente está vivendo um tempo, e isso fica aí um alerta para os pais. Nós estamos vivendo um tempo onde as crianças estão sendo extremamente atacadas. Nós podemos observar aí que a saúde mental das crianças e dos adolescentes, ela está muito precária. Hoje a gente vê clínicas psiquiátricas lotadas de adolescentes e... É estranho, né? Porque na minha época de adolescente, a gente não ouvia falar de crianças, adolescentes com depressão, né? Nesse nível de depressão que a gente está vendo hoje, não. Às vezes, numa sala de aula ali com 45 alunos, 2 ou 3 tinham algum problema, né? Às vezes sofriam bullying na escola, tinham um problema de depressão, mas era algo muito difícil de você até detectar. Sim. Hoje, se você olhar nas escolas, né, são muitos adolescentes precisando mesmo desse apoio em saúde mental. O que você atribui? O que aconteceu? Assim, da nossa geração, que a gente é mais ou menos da mesma, ela
Eu devo ter passado por alguns momentos de bullying. Talvez não tinha tudo que eu queria ter naquela época, mas eu tinha o que eu acredito que ajudava bastante, tá? Que é o que eu acredito que é o que você faz e ensina. Almoço e jantar. Uhum. Papai e mamãe na mesa. Mesa. Depois, vamos falar de jantar. Minha mãe adorava a famosa novela das 9. O pai, minha mãe, eu e minha irmã assistindo a novela com ela. Pô, não gosto, mas eu tava lá. Se eu não tivesse algum dever, alguma coisa pra estudar, tava lá no sofá. Aí depois, talvez teria um futebol, ficava com meu pai. Beleza. Hoje, cada um tem o seu quarto. Sim. Cada um tem o seu mundinho. O seu dispositivo. Então, assim, eu fico muito pensando essa reconstrução. A configuração, né? A configuração. O que poderia ser mágico, talvez tá piorando. Então, a gente precisa levar em conta que nós somos a primeira geração de pais que está lidando com essa questão. Então, ainda não existem tantas pesquisas sobre onde tudo isso vai parar, apesar de que algumas já são muito fortes, né? Ontem eu estava lendo uma pesquisa recente que de 10 adolescentes, 7 estão com problema no sono. E o sono, a gente sabe que é o principal fator para acabar ou para ajudar a saúde mental, né? O último capítulo aqui, ó. Depois você vai levar um... Vou te mostrar. Por quê? Eu não tinha esse capítulo no meu livro. Aí quando eu mandei pro editor, ele, pô, mas isso não é psicólogo. Falou, ué, cadê? Porque aí ele leu, né, pra fazer a revisão e tudo. Ué, cadê o sono aqui? Não tem o sono? Eu falei, ui, é verdade. Ele, não, pode voltar. Faz um capítulo aí de sono, cara. Porque a turma tá precisando. E tem filhos adolescentes também. Aí eu escrevi um capítulo também sobre sono, né? No processo psicoterapêutico, o sono é o pilar. Não dormiu, então para. Depois que você organizar o sono... E nós vemos uma geração, assim, por causa de toda essa questão tecnológica, com muitos ataques na mente, né? Então você vê assim uma geração bem fragilizada mentalmente, mães muito perdidas no processo, também aprendendo a lidar com rede social, com excesso, porque normalmente a gente reclama de filho, mas a gente também tem um excesso, né, dentro de casa. A gente reclama dos filhos, mas a gente precisa olhar muito, né? Para aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, tem toda essa questão de que nós somos a primeira geração, eles são a primeira geração também, né? Totalmente conectados. A questão da correria do dia a dia, dessa vida moderna que retirou essa importância da mesa. Eu vejo isso nitidamente, por exemplo, na escola das minhas filhas. Às vezes eu vou almoçar com elas, porque lá em casa a gente tem o costume de todos os dias almoçar juntos. Que lindo. Mas quando tem alguma prova, alguma coisa, à tarde, a gente já fica por ali. E almoçando com elas, eu percebo quantas crianças de 10, 11 anos que já têm seu próprio cartão para poder almoçar no restaurante. Então, é uma liberdade muito grande que as crianças estão tendo. Muito desconectadas dos pais, né? Pais presentes em casa, mas muito ausentes emocionalmente. Então, a gente tem uma geração que tem uma parentalidade distraída. Nós somos pais distraídos. O filho tá falando com a gente. Pra explicar. O filho tá falando com a gente, você tá assim, não, sim. Peraí, não, filho, você me perguntou isso, né? Eu creio que mesmo eu, que estudo muito sobre isso, eu tenho as minhas dificuldades também, porque tem hora que você está respondendo, o menino te pergunta alguma coisa, mas algo que a gente precisa se policiar, né? Olhar para o filho, ouvir o que ele está falando, responder olho no olho. Então, essa falta de conexão, essa presença intencional, então, num resgate de um lar, né, mais saudável, é o que você falou, começa pela mesa. Eu costumo brincar que até 2020, quando veio a pandemia, eu não sabia fazer nem miojo. Porque eu era uma empresária e ali eu pensava, eu já estou contribuindo com
a sociedade, tá ótimo, eu sou empresária, eu não preciso ser dona de casa. Mas a pandemia, ela nos deu essa oportunidade de poder olhar para dentro do nosso lar, né? E teve um momento ali que a gente ficou sem funcionário, né? Porque não podia, né? E ali eu fui para a cozinha e eu fui olhar para minha casa e eu percebi o quanto eu estava fazendo falta lá dentro. Olha. Então foi tudo junto, né? Esse sonho, depois veio a pandemia, daí depois veio um processo de resgatar essa filha, de resgatar a mesa. E hoje eu sirvo para minha família comida todos os dias que eu cozinho. Durante um tempo, parece que quando eu ia falar isso, eu senti um pouco de vergonha, mas daí eu comecei a pensar, gente, eu tô fazendo aquilo que é mais precioso, né, para as minhas filhas, ter esse momento de conexão com elas e ter a comidinha favorita de cada uma e olhar no olho e falar, filha, hoje eu fiz aquela comida que você gosta. Filha, amanhã vai ser a comida que você gosta. Então, isso gerou muita conexão no meu lar, não tem celular na mesa. Elas mesmas, quando vê, por exemplo, às vezes o pai vai responder alguma coisa, elas falam, pai. Olha que legal. Então, aí, assim, nós já conseguimos instituir isso, mas foi um processo, né? Só que todo processo, ele começa com uma decisão. E a nossa mesa era péssima, era uma televisão em frente à mesa, né? Mais ou menos como essa daqui do podcast, uma televisão em frente à mesa, elas comendo, assistindo desenho, eu e meu marido às vezes respondendo mensagem na hora do almoço, muita irritação, muita pressa para tudo, e a gente conseguiu tirar isso da nossa vida, da nossa casa. Então eu falo, se você é uma mulher que está percebendo que o seu lar está sendo muito atacado, está muito fragilizado, você pode tomar posição para mudar o seu lar. É possível. Tem muitas mulheres que falam, mas meu marido não me ajuda, meu marido não vai contribuir com isso. Só começa, né? Isso que eu queria. É lindo isso, né? Porque você começa primeiro no seu primeiro altar ali, orando, pedindo a Deus que abra os corações. Porque tem coisas que você pode fazer naturalmente, mas tem coisas que só Deus pode fazer sobrenaturalmente, né? Então, por exemplo, às vezes um marido que não quer isso. Se você começar a orar, conversar, explicar, né, a importância disso, porque nem todo mundo entra ao mesmo tempo no processo. Mas começa. E é interessantíssimo, assim, porque vai mudando tudo, né? Então, é isso, resgatar esses valores da mesa, resgatar... A Carla fala muito de mesa, né? Fala muito de mesa. Eu não tinha essa percepção de mesa que ela explicou, sabe? Sim. Nossa, aí deixa eu te contar, depois do podcast dela, eu fiquei assim, peraí, deixa eu comprar uns pratos mais bonitos, umas taças. Então, eu tô te falando, depois do podcast, eu só... Pode ser, Flávia, água com limão, refrigerante... Sei lá, qualquer bebida que eu vou fazer, eu bebo na taça agora. Foi maravilhoso. E aí, tinha uns pratos bem antigos, sabe? Assim, eu já não tenho mais pai e mãe, tinha uns pratinhos lá da mamãe e tal. Bom, beleza. Falei, mas peraí, deixa eu comprar uns pratos bonitos. Investir na mesa, né? Diferente. E foi o que você falou, foi um processo. E você fica... E aí tá a esposa, tá os filhos, assim, tudo... Nossa, dá um... É tão gostoso, é forte, assim, parece que até a união, né? Exatamente. Eu não tinha essa grande percepção, assim. Eu acho que muitas pessoas não têm, até as pessoas cristãs mesmo, assim, hoje está muito em alta falar de mesa, né? Muitas mulheres falando de mesa, e a mesa é realmente, assim... Essa conexão que você falou, porque eu também me lembro muito da minha casa, que sempre teve mesa... almoço, lanche e jantar, todos juntos, mesmo que às vezes fosse um caos, mas estava ali todo mundo junto, né? E ali era um momento também de resolução de conflito, aquilo que você falou de estar todo mundo assistindo o mesmo programa, porque era só uma televisão, fazia com que a família entrasse num conflito também, mas os conflitos eram resolvidos. Hoje eu falo que o grande perigo são as casas silenciosas demais. Antes, silêncio era um sinal, assim, de harmonia, Quem tá né? fazendo o quê, né? De harmonia, mas
Se a gente olhar hoje, o silêncio, ele é doentio dentro das casas. É cada um no seu mundo, cada um preocupado com aquilo que lhe agrada. Então, é muito egoísmo também, né? E a gente não tem mais essa questão de ter momentos todos juntos, às vezes discutindo de coisas que aconteceram na semana. E a proteção, né? É só uma pergunta. E o que você fez com o iPad, com o tablet? Esse tablet, olha, na época eu tirei. É que eu fiquei com isso na cabeça, e talvez alguém tá... E o tablet que o povo assiste? Você não terminou o assunto, Leandro? Pô, não, lembrei. Mas sabe o que você interessante? fez? Vocês mudaram o conteúdo ou tirou dela? Na época eu fiz um detox digital. Eu tirei pra gente realinhar, né? Tá bom. Então, na época eu tirei, sim, ela ficou mais ou menos um mês sem o tablet, e daí foram faladas novas regras, né? E aí uma maior vigilância. Porque o grande problema é que os pais dão o celular também sem nenhuma orientação. Sigilo. Sem nenhuma orientação, sem nenhuma... Sabe, um acordo mesmo entre as partes. Olha, esse celular é meu, eu estou te emprestando, você precisa ter a responsabilidade disso, disso e disso. Perfeito. Então, colocar regras, né? O grande problema é que às vezes o pai entrega o celular, daí na primeira briga, tira o celular. Depois devolve o celular. Mas dá para fazer isso também. Se você errou, vamos supor que você está aqui assistindo esse podcast, você errou como eu errei, como milhares de mães erram, mas você pode hoje, por exemplo, falar, olha, eu estou percebendo que nós estamos aqui com um problema com o celular virou um problema para você. Então, eu, como sua mãe, preciso te orientar como você usar. Eu cometi um erro de te dar sem essa orientação. E sabe que eu já escrevi até um contrato, olha, suas responsabilidades, porque isso deixa muito claro, né? Sério? Sério, eu tenho um contratinho, Ótimo. Até tá aqui no meu celular, Ótimo. Depois vou tentar achar para te passar. Mas as orientações, né? As orientações e o que acontece se passar dessas orientações. Naquela época, por exemplo, impedia até de você ver, talvez, algum programa inapropriado, né? Porque tava o pai e a mãe falando, não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Então, é o que você falou, e adorei essa visão sua. Cuidado com o silêncio, né? Em casa, o que tá acontecendo? Né? Tem uma série que eu não lembro agora, que eu assisti de um jovem que teve um assassinato lá na escola. A série Adolescência. Então, Adolescência. Isso. E aí eu comecei a assistir e falei, olha de fato o perigo do silêncio. Né? Agora é muito interessante que a gente está vendo também uma geração muito cruel, exatamente por causa da normalização de conteúdos violentos. Por exemplo, esse caso agora, não sei quando é que esse podcast vai para o ar, mas a gente está vivendo aí um caso de 5 adolescentes que estupraram uma menor, né? E aí a própria delegada do caso dizendo o seguinte, apesar dele ter ficado muito em voga, mas esse não é o primeiro caso e nem será o último, e isso é resultado de crianças e adolescentes vendo pornografia muito cedo, cérebro viciado em pornografia, normalizando relacionamentos de uma forma que não condiz com aquilo que é saudável, né? Normaliza a violência no sexo, né? O maltratar a mulher. Então, ela falando exatamente disso, eu achei muito interessante, ela falando dessa classe social mais abastada, né? Que está mais relacionada a esse tipo de crime. E nós vemos... Olha, eu posso dizer, por conhecimento próprio, teve amiga da minha filha que aconteceu isso com ela aqui em Goiânia. Que entrou dentro de um carro com outros meninos e foi abusada. Sim. Então, é algo que às vezes a gente acha que está distante, longe, né? Só na TV... Mas não, é isso que a gente está falando. As crianças, os adolescentes, eles estão tendo uma liberdade muito grande
E, ao mesmo tempo, parecem que estão muito protegidos, né? Porque você pode ver que na nossa época também, eu peguei transporte público. Eu também. Ali com 13, 14 anos. Debaixo da catraca, eu ia para a escola de transporte público. Hoje a gente não deixa nossos filhos andarem em transporte público. Então, assim, a gente protege muito o ambiente deles, tem uma proteção fisicamente, mas nós, tecnologicamente, a gente não tudo livre, tudo pode. Cuida de nada. Porque, Nossa, até porque, se você pensar, eles estão muito à frente de nós na tecnologia. Eu vivi isso um pouco na pele de pensar o seguinte, por exemplo, tô ali com total controle do WhatsApp da minha filha. Pronto. Mas um adolescente hoje, ele já descobriu uma outra rede que ele pode conversar, que os pais não saber, nem sabem que existe. Eu sei um tal do Discord. Tem umas 5. O Discord tem umas 5. Qual que é que você conversa? Discord, que mais? Não sabe. Tem um jovem aí, ele conta pra gente. Fala aí. Mas esse aí eu já sabia. Mas vamos lá, que eu te cortei aqui, mas que eu não podia perder esse gancho. Sim. As lágrimas que Deus recolhe. Próximo. Isso. Aí, as lágrimas que Deus recolhe, eu falo muito sobre oração para as mães. Orações que salvam gerações. É isso que a gente está falando. Tem coisas que a gente não vai conseguir vetar dos nossos filhos. Por causa das questões tecnológicas. É a dela mesmo? A dela. Deixa eu ver aqui só pra... Mas e ela tem que... É ela mesmo? Sim. Então vem cá. Então, porque se eu colocar... Aqui não. Não, aqui. Aqui, gente, ó. Elas vão ver. Isso, maravilhoso. Então eu falo muito sobre o poder da oração. Porque aquilo que nós não conseguimos ter controle, aquilo que a gente não consegue ver, nós precisamos orar. E aí eu falo que a maior tragédia que um filho pode ter é não ter uma mãe de oração. Porque se você for uma mãe de oração, Deus vai te mostrar os perigos, Deus vai te mostrar, Ele vai te colocar numa posição privilegiada daquilo que às vezes ainda vai acontecer. Eu vejo isso muito na minha casa. Às vezes, alguma das minhas filhas chega com uma amizade nova, às vezes meu coração já fecha e eu já coloco na presença do Senhor. Senhor, essa amizade está nas tuas mãos. Se for uma pessoa que não vai fazer bem para minha filha, que vai influenciar ela para um caminho errado, que não está dentro do teu propósito, tira essa pessoa da vida da minha filha. Então, tudo é apresentado em oração. E aí, a mágica acontece. Mágica que não é mágica, né? O decreto no mundo espiritual tá aí. Isso, mas mágica que não é mágica, é relacionamento com Deus. E quando a gente tem relacionamento com Deus, é como se a gente tivesse realmente a sabedoria do alto. Não é nem como se a gente tivesse, nós temos a sabedoria do alto. Então eu peço, Senhor, me dá a tua sabedoria para essa situação. Então esse livro foca muito em resgatar os valores eternos e ser uma mãe de oração. E ensinando isso, eu vi que as mães não sabiam também fazer jejum e oração. Jejum, que é muito importante na vida espiritual para você ter autoridade com o seu filho. Então, eu criei o livro Gerando no Secreto. Esse livro aqui, ele nasceu de algo muito interessante. Eu estava num café com uma amiga e ela que me deu o título do livro. Ela falou para mim, Flávia, você precisa gerar a sua filha no secreto. E eu falei, como assim gerar a minha filha no secreto? Ela falou, você precisa gerar ela novamente até que ela nasça de novo. E eu falei, meu Deus, isso é muito forte, porque esse livro aqui, o que Deus me mostrou? São 40 semanas de gestação. Aqui são 40 dias de oração. Um dia para cada semana de gestação. Então é gestar esse filho de novo. É orar por ele, é orar pelas áreas profissional, pela área sentimental, pelo casamento, pela faculdade que ele vai fazer, pelas amizades que ele vai ter, pelo futuro, pelo propósito. Então, gerar um filho no secreto, eu até falo aqui no fim do livro, eu amo isso daqui, ó.
Fala assim: quando a porta se fecha, o céu se abre. Você foi escolhida para gerar seu filho naturalmente, mas talvez o que você não saiba é que você pode gerá-lo espiritualmente. Esse livro te ensina exatamente como fazer isso. Então, não importa a idade, não importa o milagre que a pessoa precisa. O que é gerar no secreto? Porque no dia que eu ouvi isso, eu falei, O pai peraí. pode ler também? O que é gerar no secreto? Lógico, o pai, ele é uma autoridade espiritual na vida do filho. E é lógico que você dá a semente para gerar, né? Então, o que é interessante? O que é gerar, gente? Gerar um filho no secreto é gerar ele em oração, dentro do quarto. É na intimidade com Deus. Melhor ainda se pai e mãe tivessem momentos juntos. É lógico que meu público ele é feminino, né? Sim. Então eu escrevi pensando nas mulheres, mas se um pai e uma mãe que está com um filho nas drogas, na bebida, Ansiedade, estresse, depressão, o que seja, eu falo aqui, seja um milagre que for, comece a gerar esse filho no secreto. Pai e mãe juntos em oração, gente, isso é uma bomba no mundo espiritual. Satanás, ele teme uma família unida, ele não consegue acessar o lar quando um pai e uma mãe protegem seus filhos em oração. Ele pode até tentar, ele tem ali os planos dele, ele vai arquitetar coisas, ele vai tentar achar brechas, mas quando um pai e uma mãe se juntam em oração, é incrível o poder que isso tem, porque é o poder da unidade bíblica, né? Nós temos um poder na unidade. O Senhor fala na palavra dele que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. Mas daí talvez você me pergunte, então adianta eu orar sozinha? Lógico que adianta. É você, Jesus e o Espírito Santo ali, né, te fazendo interceder nas áreas que são necessárias. Então, eu falo que nesse secreto você alcança poder e autoridade para quebrar cadeias no mundo espiritual. Para realmente fazer a diferença. Isso, e aí eu falo que esse daqui é um livro para pessoa que não consegue ter constância no lugar secreto. Sabe aquela pessoa, que eu já fui essa pessoa também, que não consegue ler a Bíblia todo dia? Aqui, depois que você lê esse livro, você vai amar o lugar secreto, porque você vai entender que é ali, no seu lugar secreto, que você tem tudo que você precisa. Olha só, vamos pensar aqui numa coisa. A Bíblia, ela é vida. Perfeito. Né? São as palavras de vida que o Senhor deixou para mim. Se eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou me alimentando de vida todos os dias. E ainda assim, ataques na minha mente podem me levar a algum engano. Agora, se você lê Bíblia uma vez por semana, uma vez no mês, você pode ter certeza que a sua mente vai estar cheia de engano, de mentira. Sim. Então, assim, tem pessoas que falam... Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa... Eu estava num food truck e essa pessoa me viu e começou a contar a vida dela inteira para mim. E eu falei, você lê Bíblia? Você ora? Você tem seu momento de oração e leitura da Bíblia? É uma pessoa que está dentro da igreja. Ela falou, não, eu não tenho costume de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Eu falo, só lê, porque a leitura, mesmo que você não entenda, ela já está gerando vida em você. Então... Se for para falar assim, Flávia, qual que é o grande segredo para resgatar um lar? É Bíblia e oração. São 2 armas que, infelizmente, muitos cristãos desprezam. Porque não entendem o grande poder que existe na Bíblia e na oração. Meu Deus, são as 2 coisas mais importantes para um cristão. E tem muita gente achando que só ir à igreja vai salvar uma família. E isso não é verdade. Então é um livro para amar o lugar secreto. Assim como eu aprendi a amar esse lugar secreto, é um livro para você amar.
E só voltando aqui na questão do food truck, que foi interessante, essa mulher, ela começou a me contar do casamento, dos filhos, que estavam com muito problema, e eu estava com a minha filhinha de 12 anos sentada comigo à mesa, e a minha filha prestando atenção na conversa. Assim, E minha filha estava meio horrorizada ouvindo os relatos, e ela me solta simplesmente assim: mas você precisa liberar perdão. A minha filha de 12 anos. Gente, eu fiquei tão impressionada, porque assim, eu acho que nem a mulher estava esperando que ela ia soltar uma dessa, e eu também nem pensei que ela estava prestando atenção na nossa conversa. Maravilhoso. Mas ela falou com uma convicção tão óbvia do problema que a mulher estava passando. Ela falou: nossa, mas você precisa liberar perdão para o seu marido. E eu falei: meu Deus do céu, e olha que bom, aí. Da inocência, mas de algo que veio do coração e de uma verdade, né? Que ela já vive, né? Então ela foi intencional, verdadeira, espontânea. Não foi para criar uma situação, não foi porque ela aprendeu na psicologia, porque ela leu. Não, ela nunca nem leu, né, na psicologia, porque já internalizou nela. Faz isso que vai dar certo. Olha que maravilha o exemplo. Ah, mas eu fiquei... A mãe toda orgulhosa, não, hein? nossa. Aí você chegou em casa... E foi ontem. Bem, olha aqui, que não, você sabe que eu ainda não contei pro meu marido. Meu marido tá viajando. E foi interessante, foi ontem. E foi muito interessante que a minha filha fez esse comentário. Na hora eu fiquei assim maravilhada. E hoje a mulher me mandou um recado, até chegando aqui no podcast, ela me mandou um recado. Ela falou: Flávia, não sai do meu coração a frase que a sua filha me falou. Ela tão pequenininha, ela usou de tanta sabedoria. Foi. E mandou eu liberar perdão. Eu tô impactada com isso. Eu falei: meu Deus do céu, realmente, Deus quando quer, né? Ele usa quem Ele quer. Mas é isso, assim, eu acho que tá tão impregnado na atmosfera do nosso lar a presença de Jesus, que isso já é natural para elas. Sim. Tem que liberar perdão. Ela já sentiu ali que o problema era a falta de liberar perdão. Então, quando você começa um processo desse, você pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, que você vai impactar todo mundo que está ao seu redor, e ao mesmo tempo você vai mudar ali a atmosfera da sua família, você vai começar a mudar a atmosfera dos seus amigos, porque você já vai começar a ser exemplo. E uma coisa que hoje eu tenho muita atenção, que a minha mãe fazia muito e que eu amo fazer, trazer as crianças para dentro de casa e mostrar os colegas e mostrar um lar abençoado, mostrar um lar que tem Jesus, sabe? Então, eu gosto muito de chamar as amigas das minhas filhas para a mesa. A minha filha mais velha, ela tem amigas, né, na veterinária, ela tá fazendo veterinária, e ela falou: mãe, uma vez por mês eu posso trazer minhas amigas para almoçar aqui em casa? Porque elas moram longe e tal. Eu falei: filha, lógico que você pode. E aí, para mim, é uma oportunidade de falar de Jesus, de servir o alimento e mostrar que ali tem algo diferente, que não é só o alimento. Para elas terem essa vontade de, opa, peraí, essa casa aqui é diferente, né? E isso é campo missionário. As amigas das minhas filhas são meu campo missionário, as mães das amigas são meu campo missionário. E eu acho que nós, como cristãs, precisamos entender isso. Tem muita gente brincando de ser cristão, e eu falo isso porque eu era essa mulher. Eu era essa mulher que frequentava a igreja, não lia a Bíblia, oração era só SOS, né? A hora que o desespero vinha, a oração estava ali, né? Eu sabia quem era o Deus da minha mãe, o Deus que eu precisava clamar, que eu precisava pedir, mas é muito diferente você ensinar seus filhos a ter um relacionamento. Não é sobre ensinar religião, é sobre ensinar relacionamento com Cristo. E a religião, o ir à igreja, é só uma consequência disso, né? Então, só pra gente concluir isso aqui. E aí, eu escrevi o Menina Curada, Mulher Transformada, que é esse livro aqui.
que fala justamente sobre a cura das feridas da Tá tão infância linda essa capa. para se tornar uma mulher madura e forte, né? Aqui, ao mesmo tempo, pode ser ela na infância, né? Como pode ser a filha, né? Que vai ser a próxima geração. Porque a cura, ela é para as gerações, né? Uma mulher curada, ela leva cura para a geração dela. Quebra um ciclo. Quebra talvez o ciclo, deveria né? ter sido quebrado, né? Exatamente, para você enfrentar suas memórias dolorosas do passado, porque essas memórias dolorosas, elas vão gerar pecados na sua vida. Sim. E esses pecados, eles vão para a próxima geração. Se você não tomar cuidado, por exemplo, uma mulher que viu o pai maltratar a mãe, ela tem uma tendência em se casar com um homem que faz o mesmo com ela. Porque ali já é algo que ela conhece, né? É neuroquímico, né? Você já tem ali as sensações da sua infância, né? Aquilo é conhecido por você. E foi tão interessante porque quando eu comecei essa busca pela cura emocional, né? Pela cura da minha filha, eu busquei a cura para mim. E fui entendendo quanto essas feridas da infância, elas coordenam as nossas decisões, né? E se a gente não olhar para isso a fundo, tem muita mulher que pensa, mas eu não vou viver de passado, eu não vou viver olhando para as minhas feridas. Não é viver olhando para as feridas, mas é viver olhando para a cura dessas feridas. Porque senão, você vai ser, o seu comportamento, os seus sentimentos vão estar muito ligados a essa menina ferida da infância, né? Na Bíblia não tem? Das gerações, Exatamente. Das 4 gerações, beleza. Sim. Nos últimos anos, a neurociência deu um nome para isso, que já estava na Bíblia. Epigenética. Que bonito. Tá na Bíblia, gente. Então, o que eu gosto? Eu tenho outras atividades, não só na clínica. A clínica não é o principal que eu faço, mas ainda tenho. E aí, algumas pessoas que vêm, pode ser homem ou mulher, com essas feridas, aí eu falo muito isso, que o que aconteceu com você no passado explica muita coisa do que dos seus comportamentos hoje, mas não determina o que você vai ser. E aí tem todo o trâmite para você buscar essa cura, buscar quebrar esse ciclo, né? E eu não consigo mais fazer atendimento sem levar alguma coisa da palavra. Comecei teologia agora, tudo. Às vezes eu sei alguma coisa que está na Bíblia, mas não sei aonde. Uns 2 meses atrás, um casal me procurou, eu estou atendendo o homem, o marido, e com alguns comportamentos que eu não valido e que eu comecei a inserir questões da psicologia, mas eu levei para um lar cristão. Eu falei, mas e isso aqui? Não, eu sou. Aí ele também, como você disse, não, a gente vai na igreja todo domingo. Então, mas não é só a igreja. Lindo, maravilhoso, que você tem convivência com pessoas, né, do bem também. Sim. Mas não é só isso. Por quê? Porque senão o mundo e determinadas amizades te levam para outros comportamentos, né? Então, se você não quebrar... Não, mas meu pai... Não, mas o meu avô... Então, mas isso foi lá. Não precisa continuar, né? Aí tem todo um jeito, né? Aí isso aqui você mostra pra elas. Exatamente. E eu falo assim, é interessante que Deus me deu esse livro em sonho também. Deus fala muito comigo em sonho. E no sonho eu pedia para Deus me mostrar os capítulos do livro, e ele me mostrava como se fosse um efeito dominó, assim. Quando ele derruba a paternidade na vida do homem e da mulher, né? Quando, é lógico que todo pai é falho, né? Nós somos falhos, toda mãe é falha, nós somos pecadores, nós somos pessoas limitadas. Mas é como se fosse um efeito dominó. Se Satanás tentar ali tirar a sua noção daquela segurança da paternidade, ele vai conseguir derrubar a sua identidade, e derrubando a sua identidade, ele vai conseguir derrubar a sua, no caso da mulher, a sua feminilidade. Então pode ser uma mulher muito feminina por fora, mas muito masculina por dentro. Eu era assim. Eu queria ser como meu pai. Eu era por fora muito feminina. De novo. Mas quem por te dentro. Falou? Ou você que acordou? Você me ajuda.
Tá. Por quê? Foi Bíblia. Foi Bíblia. Por quê? Porque isso aí, muitas vezes, traz uma... Porque como os meninos que vêm alguns pastores, tudo, tem um movimento muito forte que ainda bem que tem acontecido, né? O Ministério de Hombridade nas igrejas, os legendários, esse movimento dos homens que... Cara, isso é maravilhoso. Sim. E aí tem algumas... seja homem ou mulher, que fala dessa inversão dos polos, né? Pô, a mulher que tá querendo ser o macho, o homem que tá querendo mandar demais, tal. Onde que a gente vai, né? E aí você falando, eu falei, opa, então onde ajuda a gente? Ajuda elas e ajuda a gente também. É muito interessante, assim, terapia é bom para você identificar traumas, problemas, é maravilhoso. A cura que vem pela palavra de Deus, né, fala que a palavra ela é cortante, né, ela separa, junta ali de medula, porque ela vai lá no seu profundo mesmo. São coisas reveladas através de Jesus na minha vida. Por exemplo, dependência emocional. Deus me curou da minha dependência emocional em relação ao meu marido através de uma história bíblica. Eu li a história de Mical e Davi. Olha que coisa louca, gente. Por isso que eu falo assim, lê Bíblia. O Espírito Santo, ele fala através da Bíblia. E a cura que ele faz em você, homem nenhum consegue fazer. Profissional nenhum consegue fazer. Então, te contar aqui rapidamente como é que foi a minha cura de dependência emocional. Eu li a história de Davi trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. E se você ler essa passagem, você vai ver que houve um esforço muito grande dele para trazer a arca para Jerusalém. E quando ele entra na cidade, ele está muito feliz, ele está dançando, ele está cantando na presença do Senhor e ele está muito feliz. E Mical, que era a esposa dele, observa ele da janela. E quando ela olha para Davi, ela sente ciúmes de Davi, ela despreza Davi. Ela despreza Davi. E no final, ela chama a atenção de Davi. Vou ver. Lê hoje. Lê hoje. Daqui, olha que coisa louca. Mas isso foi assim... Espírito Santo Samuel puro. Ou Salmos? Samuel. E agora eu não sei aqui a referência certinha. Eu pego, mas você coloca lá no chat GPT história de comigo. Davi com Não, vou ler Mical. Samuel inteiro. o nome do meu filho foi ali. Eu comecei a ler o livro de Samuel. Davi. Davi. E olha que coisa louca, né? Daí Mical fala para Davi, mas que coisa... transmitindo assim a ideia dela. Mas que coisa bonita, né? Você dançando achando, na frente, né? das servas, né? Ali estavam as servas. Você se mostrando na frente das servas, entrou dançando, né? Que bonito isso, né? Mais ou menos uma frase assim. E aí Davi fala, eu estou dançando na presença do Senhor. Uau. E eu me humilharei ainda mais para o Senhor. Uau. E aí, no fim do capítulo, fala assim, que Mical se tornou uma mulher infrutífera. E aí eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, mas deixa eu entender aqui, por que Mical se transformou numa mulher infrutífera só porque ela teve ciúmes de Davi? Daí sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Olha que coisa linda. Não, ela... só tinha olhos para Davi. Onde estava o olhar de Mical? Para Davi. Ela tinha uma dependência emocional de Davi. Olha que louco. Davi tinha o olhar onde? Na presença do Senhor. Mical, ela não conseguiu se alegrar com a presença do Senhor. Olha entendi. Olha isso. Nossa, Flávio, entendi. Ela viu a Arca da Aliança chegando. Davi estava extremamente alegre a ponto de dançar, a ponto de pular por causa da presença do Senhor. Mas ela estava tanto com o olhar dela era tão doentio para Davi, que ela não se alegrava com a presença do Senhor. E aí, Deus falou assim, como pode uma pessoa que está morta gerar vida? Por isso ela não conseguia mais gerar. Porque ela não tinha a minha presença. Olha a profundidade disso. Daí você me fala assim, terapia vai fazer isso com você?
Não, terapia me ajudou a entender um pouco do que era a dependência emocional. Mas a cura, a Bíblia fala que ela vem por Jesus. Só Ele, tem um versículo em Salmos que fala assim, só Ele cura os de espírito quebrantado. E um dia eu também perguntei para o Senhor, vem cá, Senhor, por que o Senhor usou esse termo quebrantado e não quebrado? Olha, outra revelação do Espírito Santo, que são as coisas que você só consegue ter no secreto. Daí o Espírito Santo te responde. Um coração quebrado é um coração, vamos supor, um coração quebrado por um relacionamento falido, por um relacionamento problemático. Às vezes ele vai ser um terreno fértil para Satanás agir. A brecha. Uma brecha para Satanás agir. Ali pode entrar ódio, pode entrar raiva, traição. Né? Então, um coração quebrado, ele é assim. Ele é um coração que ele pode se tornar um terreno fértil para Satanás. Agora, um coração quebrantado, olha a diferença. Um coração quebrantado, ele é um coração ensinável. Ele é um coração que ele está querendo aprender com o Senhor. Ele está dizendo assim, Senhor, está doendo, mas eu quero aprender com o Senhor. Como é que eu sou curada disso? Como é que eu sou transformada disso? Então, olha o que é estar no secreto com o Senhor. Eu queria que você saísse desse podcast assim, com essa convicção que a cura que você procura há tanto tempo, que o desejo que você tem no seu coração, às vezes você, como eu, já disse muitas vezes para Jesus assim, Senhor, eu quero viver uma nova história. Nossa, eu perdi a conta das vezes que eu falei isso para Jesus. Senhor, eu quero viver uma nova história, eu tô cansada desse casamento desse jeito, eu tô cansada da minha vida desse jeito. Talvez você já tenha falado isso para o Senhor. Mas você só vai conseguir fazer mudanças na sua vida quando você estiver cheia do Espírito Santo. Porque é Ele que vai te direcionar. A palavra diz também que o Espírito Santo, ele é como uma voz que está atrás de você, dizendo, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o caminho. Olha que coisa linda, né? Esse é o caminho. E a Bíblia fala também que Ele corrige os caminhos tortuosos. Então, às vezes você vai numa direção que humanamente você está achando que está certo, mas você já entregou sua vida para Jesus, Ele vai endireitar os caminhos tortuosos. Por mais que seja onde você não queria ir, mas Ele não é aqui. É, mas isso só vai acontecer no secreto. Então sai desse podcast e fala assim, Senhor, é no secreto. Senhor, eu quero. Faz algo em mim. Agora, uma outra coisa que eu aprendi também, porque às vezes a gente acha que espiritualidade, né? Você fala assim, nossa, essa mulher é cheia do Espírito Santo. Você não fica cheia do Espírito Santo por um acaso. Deus, Ele quer ter uma vida de profundidade com você, mas a profundidade, quem determina não é Deus, é você mesma. Então, é o seu tempo que você dedica para a oração. Deus não quer o resto do seu tempo. Deus quer ser a prioridade do seu tempo. Então, quando eu passei a fazer isso, a priorizar Deus na minha vida, eu acordo todos os dias, 5:30 da manhã. Eu era uma mulher que, mesmo sendo empresária, eu acordava 9 horas da manhã, 8:30, 9 horas, chegava na empresa umas 10, não tinha vida com Deus, não pegava a Bíblia. Até isso, Deus mudou meu hábito. E é isso. É o sono. É estilo de vida. Deus mudou meu sono, né? É estilo de vida. Então, hoje eu acordo, faço ali meu devocional, tenho meu tempo com Deus e no meu tempo com Deus eu já falo para o Senhor, Senhor, coloca a tua mente em mim. Senhor, tira todo o engano que tiver na minha mente para esse dia. Tudo aquilo que o Senhor planejou para esse dia, que venha se cumprir. E tudo aquilo que Satanás já traçou para atrapalhar o meu dia, que o Senhor venha retirar. E o que é interessante? Às vezes você não tem tempo para Deus, mas você vai ter que ter tempo para resolver problema. Então. Que você mesmo está criando. Né? Então, gente, essa questão de ir para dentro do quarto, fechar a sua porta, lá Mateus 6,6,
entra no quarto, fecha sua porta, que o seu Deus que te vê em secreto, ele te recompensará. Tem recompensa para quem está no secreto. Amém. Então é maravilhoso. Daí, Conversas Difíceis, Orações Poderosas, esse daqui foi lançado no final do ano passado. Esse livro, ele veio de uma necessidade minha. Porque muitas mães, vamos pensar aqui numa coisa. Você entendeu que a oração é muito importante, mas vamos dizer que você está só orando. Tá. Mas você não mudou o seu comportamento, ainda não mudou seu comportamento. Às vezes você está ali numa omissão, você ora, mas não corrige seu filho, você ora, mas não tem conversas profundas com seu filho. Então, eu pensei, bem, eu ensinei as mulheres a orar, eu ensinei as mulheres a jejuar, mas eu preciso ensinar essas mulheres como ter uma comunicação melhor com os filhos. E se você não tiver a conexão, se você não tiver uma conversa rasa com o seu filho, como é que você vai ter uma conversa profunda? Então, eu peguei 40 temas difíceis da gente conversar. 40, né? 40 dias no deserto, mas 40 o 40 é super profético, né? É, o 40 é daqueles... O 40 é muito bíblico. Isso. Aqui, ó, deixa eu te contar, e não foi aqui o pastor... Ai, meu Deus, eu tenho que achar isso aqui pra te falar isso agora, pra não perder o time, gente. Olha só. Dos números que tem uma... Na Bíblia, né? É. Que tem um significado, aqui, né? Achei. Por exemplo, um resuminho, coloquei no meu bloco de notas. Sim. Foi um insight que um pastor fez aqui. Eu falei, peraí, deixa eu procurar esses números proféticos. Que ele falou, tipo você. 3... Tudo é 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo tem 3. Corpo, alma, 6, espírito. Corpo, alma, espírito. 6 é o Humanidade. número do homem. Isso. O homem foi criado no 6º dia. 12 eu acho maravilhoso. Eu adoro 12. Povo de Deus, tribos de Judá, os 12 apóstolos. Discípulos, sim. 12. E 40 dias, que é o período de transição, né? Os 40 dias no deserto, 40 dias para 40 dias Isso, no Monte Sinai, 40 dias no Monte Sinai. Maravilhoso também. 40 dias, né, que Jesus ficou ali em jejum, né? Em oração. E o número 7, que é o número da perfeição, que é o número de Deus, né? Tá vendo? Você já cresceu. Número 7, meu Deus, que número maravilhoso. E você sabe que essa semana o Espírito Santo me falou uma outra coisa que eu fiquei assim, uau, chocada. Ali a mulher samaritana, a Bíblia fala assim, que ela tinha 5 maridos. E eu sempre fiquei com esse número 5 na cabeça. De repente eu percebo na palavra o seguinte... Eu ia preparar essa pregação sobre dependência emocional, que foi o que eu preguei esse fim de semana. E aí o Senhor me levou a entender o seguinte. A Bíblia fala assim, que ela tinha 5 relacionamentos e que este homem que ela estava, nem marido dela era. Ou seja, ela estava no 6º relacionamento, ok? Ela vai e encontra Jesus na fonte. Essa eu sei, essa eu acho. E aí, ele é o 7º relacionamento, o relacionamento perfeito. O relacionamento que muda todos os outros relacionamentos. Eu sou a prova viva de que Jesus, quando ele entra na sua vida e você tem um relacionamento com ele, ele muda todos os seus relacionamentos. Eu tinha problema no casamento, eu tinha problema com as minhas filhas, eu tinha problema com meu pai, tinha problema com a minha mãe. O Senhor, a partir do momento que ele passou a ser o meu Deus, que ele passou a ser realmente aquele que coordena a minha vida, eu passei a olhar para o meu pai de forma diferente, com compaixão. Eu passei a enxergar como minha mãe era uma mulher sábia. Eu passei a olhar para o meu marido como um pecador, assim como eu. Porque quando eu era só religiosa, eu tinha até uma soberba espiritual. Porque eu fui criada na igreja e meu marido não. Então eu achava que eu sabia muita coisa de Deus e por isso eu era muito especial e ele não. E tem muitas mulheres cristãs que às vezes vivem isso, uma soberba espiritual. Que muitas vezes pode afastar e não trazer ele para perto. Exatamente. Se não tiver essa sabedoria que você teve depois ali de...
Sim. Que maravilha. E daí lá se vão 25 anos de casada. Pra Qual que é o honra nome e dele? glória do Senhor, Cirlon. Cirlon, maravilhoso, Cirlon. Parabéns pela família. Nossa, muito bom. Juntos nós conseguimos aí resgatar o nosso lar, né, pra Jesus. Vamos fazer um dia vocês dois? Vamos? Vamos, ver se ele topa. Vamos. De verdade? Sim, de verdade. Vamos ver, ele é meio tímido, hein? Ele não é Não, igual mas- eu falar. Não, ele Não, fala mas- muito, mas mas aqui- ele é mais tímido. Dá, Gil? Tem outro microfone? Não, mas aí você explica pra ele. É um bate-papo, é uma conversa. A gente pode pegar esse livro, porque eu já vi, eu adorei os temas aqui. E a gente discorrer, fala de algumas coisas, e a gente fala, não, vamos falar. Ai, mas eu vou falar o quê? Não, vamos pegar um livro aqui. Pode ser esse aqui, das conversas difíceis. E aí, quanto família. Entendeu? Sim, Vamos sim. ver se ele vem. Vamos. Aí, eu vi um aqui, ó, que eu queria comentar com você que você falou pra mim no começo. A oração no quarto do filho. E aí, esse livro, eu não tinha visto o título, né? Isso aqui eu vou ter que usar hoje também. Vou ler lá na Bíblia que você falou. A oração no quarto do filho. E esse livro para aproximar o filho. Meu filho tem 16 anos, é de um primeiro casamento, ele não mora comigo, mas a gente tem uma relação maravilhosa. A gente se vê quase todos os dias, a gente treina junto. Mas eu ainda percebo e eu sinto, Flávia, essa falta. E pais separados têm essa... É uma dor muito forte. Eu não queria isso, não imaginava que isso ia acontecer, nunca planejei. Mas aconteceu, beleza. E aí, eu falei, gente, vou inserindo Jesus aqui com ele. E ele, maravilhoso. Filho, vamos pra igreja? Vamos. Nunca falou assim, não vou. Vamos. E foi. E vai sempre que eu o chamo e tudo mais. Vamos estar almoçando comigo? Faço a oração ali. Às vezes, de vez em quando, que talvez não é costume, né, na casa dele, ele esquece, vamos fazer oração, a gente não fez? Aí faz a oração e depois come, amém e tal. E a gente tem uma relação maravilhosa. O que você falou da oração foi, opa, eu preciso pegar alguma coisa aqui com a Flávia. Essa oração no quarto do filho, né? O que você fez uma sua de ao acordar e já abrir esse laço aí com o Espírito Santo? Então, dá uma orientação aí, não só pra mim, mas pros pais. Sim. Mesmo que o filho não queira, né? Porque tem que... Não entra aqui, é meu quarto, é minhas regras. Beleza, então calma aí que eu vou fazer uma coisa. Mesmo que ele não veja. Onde que a Flávia pode ajudar a gente? Esse livro aqui, esse é o livro que tem a oração no quarto dos filhos. Ai, tá bom. Essa oração no quarto dos filhos, ela é muito interessante porque, assim, o quarto é o lugar que eles passam mais tempo, né? Principalmente hoje, né? E ali é o lugar onde existe o mundinho deles. Muitas vezes a gente leva coisas para casa que não são saudáveis. Às vezes eles assistem conteúdos que não são saudáveis, às vezes estão vendo jogos que tem ocultismo, que tem coisas perigosas, né? Porque a gente sabe Tem que todo hoje... lugar, né? Filme, vídeo, tudo, música, né? Isso tá em todos os lugares. Esses Isso. jogos, tá uma loucura. E aí, eu quero até achar aqui a oração, deixa eu ver se eu consigo achar ela. Por favor. Porque ela fala Nossa. justamente disso, sobre você ser essa intercessora do lar. E no meu caso, o que eu precisei entender? Satanás, ele só sai com resistência. Onde a maioria das mães perde? O fato de você não orar todo dia pelo seu filho. Você às vezes cansa. E aí, na hora que você cansa, é a hora que o inimigo age. O que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então você vence ele com resistência. Orar todos os dias no quarto do filho. Ele pode até colocar demônios lá dentro através de jogos, através de pornografia, através de alguma coisa. Mas pela oração da mãe, esses demônios vão ter que sair. Do pai também? Do pai também. Gente, eu falo muito pra mãe, porque é meu Ué, eu tô tentando te ajudar também, ué. Mas pros ajuda nós pais, também. meu Deus. Pronto, tá um desafio agora. Vai falar com... Meu como Deus. Que é o irmão do esposo? Esqueci. Do quê? Do seu esposo, o nome? Cirlon. E inspira a Flávia a escrever um livro para homens, tá? Isso, aqui pra família, eu isso. entendi. Tá vendo, Cirlon?
Seu papel aí. Acho que você tem até que escrever um capítulo no livro dela para nós. Isso Pronto. mesmo. Agora aqui, ó, oração no quarto dos filhos. Ah, Achei. achou? Maravilha. E essa oração é maravilhosa. Então vai. Ela fala assim, ó, Senhor, como mãe, eu te peço que purifique e santifique o quarto do meu filho. Eu te peço que haja luz nesse ambiente. Entra como um raio de sol no quarto do meu filho, dissipando toda a escuridão. Retira todas as trevas que querem dominar as emoções e o ambiente do meu filho. Eu repreendo agora, na autoridade do sangue e do nome de Jesus, que Satanás não suportará ficar nesse lugar. Eu te convido a habitar nesse quarto. Coloca um anjo com espada desembainhada para não permitir a entrada de demônios. Tire todo o espírito de depressão, opressão, suicídio, revolta, raiva, ódio, rebelião desse lugar. Se houver alguma coisa imprópria, revela para mim e para o meu filho para que seja retirado. Coloca a tua proteção sobre esse aposento para que o mal não consiga aqui penetrar. Enche esse quarto com o teu amor, a tua paz e a tua alegria. Eu declaro que a tua luz irá gerar arrependimento na vida do meu filho. Te peço que enchas meu filho do temor do Senhor para que ele não se envolva com nenhum tipo de ocultismo. Livra ele de toda passividade da mente, que é um campo perfeito para Satanás agir. Tua palavra diz em Zacarias que o Senhor é como um muro de fogo ao nosso redor. Seja como um muro de fogo e proteção em volta do meu filho. Eu declaro o Salmo 121, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que o meu filho tropece. O nosso protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. E aqui a gente continua a oração e eu tive um testemunho, o Espírito Santo está me lembrando aqui desse testemunho. Eu acho importante falar ele aqui, porque quando o Espírito Santo lembra a gente, eu creio que Deus está querendo falar com alguém. Essa oração, né, no quarto do filho, ela é muito importante porque ela realmente... Ali, se ele abre alguns portais através de jogos, filmes, leitura... Você, como mãe, consegue fechar esses portais através da sua oração. Só que vai ter que ser algo persistente. É lógico que você tem que orar e trabalhar a consciência dele também. Né? No caso de menores de idade, você tem que tirar. Você tem que simplesmente tirar. Uhum. Agora, a gente tem aí filhos de 17, 18 anos, sim, né? Que já tem ali a mente formada, que às vezes é um desgaste muito grande para você tirar simplesmente isso deles. Então, você vai orar para que Deus purifique a mente dele, que ele possa enxergar. Eu sempre oro, Senhor, isso que a minha filha não está conseguindo ver, mostra para ela no sobrenatural, mostra para ela. E aí, mostra para ela em sonhos, mostra para ela que alguém fale para ela, né? Então, aí que entra o poder da oração. Você acha que consegue achar? E eu me lembro... E colocar aqui? Porque eu acho que é interessante deixar para a turma. Eu acho que ela tá aberta aí, tá aberta aí. Não, eu digo aqui na internet, ver se acha a capa e jogar aqui na TV depois. Ah, tá. Só pra turma, quando entrar, saber que tá neste aí. E aí eu recebi tantos testemunhos dessa oração que foi algo assim muito, muito lindo na minha vida, porque quando eu escrevi para minha filha, né? E Deus mandou, eu tirava foto das minhas orações e mandava para as mães para ajudar as mães. E um dia o Senhor me falou: "Não, agora eu quero que você escreva um livro". E teve um depoimento que para mim foi muito forte. A mulher sonhou que tinha um cachorro na porta do quarto da filha dela. E aí, quando ela passava no corredor e ela via aquele cachorro, e a gente sabe que em sonho, cachorro bravo, né? É demônio, gente. E aí ela falava assim: "Por que você tá na porta do quarto da minha filha?" E daí ele falava assim: "Porque eu não posso mais entrar lá dentro. Porque eu não posso mais entrar lá dentro." Ou seja, a oração daquela mulher naquele ambiente fez com que o demônio não conseguisse entrar mais dentro do quarto da filha dela. A filha dela estava sendo oprimida em sonho, em pensamentos, e ali, a partir do momento que ela começou a orar, que ela começou a batalhar espiritualmente pela vida da filha dela, o demônio teve que sair.
Então eu falo que muitos pais, eles perdem essa chance de guerrear no mundo espiritual. Não é uma opção não guerrear. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual pela vida dos nossos filhos. Essa é a geração do avivamento. Essa é a geração, eu creio, que vai ser a geração da volta do Senhor. Então, Satanás, ele tá tão furioso com essa geração que ele está tentando, de todas as formas, minar a mente dessas crianças. Quer dizer, está começando cada vez mais cedo. Você pode pegar aí, tem programas, né, no YouTube que são completamente destrutivos para a mente de um bebê, né? Que acelera ali a mente do bebê. E muitos pais, às vezes, não percebem isso e vão colocando a tecnologia cada vez mais cedo. Às vezes, eu tô passeando assim em pracinha, eu gosto muito de observar, e eu vejo nenéns no carrinho, ao invés de estar olhando para as coisas, não, tá com o celularzinho na mão. Já vi várias vezes. Ou às vezes a mãe tá fazendo compra e já dá ali o celularzinho na mão da criança, né? Tem carrinho de bebê que já tá vindo com suporte para iPad, né? Para tablet. Então, assim, esteja atenta. Você que tem filhos pequenos, esteja atenta. Porque lá na adolescência, tudo vai explodir se você não estiver olhando hoje para o seu filho. E se você já tem aí, né, um filho que de repente está com muito problema nessa fase da adolescência, tenha certeza que você, com Jesus, você pode resgatar esse filho. Eu vivi isso na minha casa e eu estou aqui testemunhando para você que com Jesus nós conseguimos. Então não perca essa oportunidade de fazer isso na adolescência, enquanto ainda está dentro da sua casa, ainda quando você tem a possibilidade de influenciar esse filho. Então faça isso. Maravilhoso. Amém. Obrigado. Acho que você vai ter que voltar algumas vezes. Nossa, é uma loucura essa agenda sua. Obrigado, foi uma benção. Eu já sabia que seria. Amém. Suas redes sociais de novo, por favor, porque eu acho que é meio que uma utilidade pública as pessoas falarem. Você tem hoje o quê? Você tem os livros, você faz uma mentoria, as palestras, né? Você prega em várias igrejas, mas como que a pessoa pode se aproximar da Flávia, né? Conta aqui para quem estiver te assistindo. Sim, toda terça e quinta, às 8h30 da manhã, eu faço lives gratuitas, né? São lives ao vivo ali, de oração. Oração, ensino da palavra de Deus, conto essas experiências, né? Então, toda terça e quinta, 8h30, às 9 da manhã, era até 9h30, eu passei para 9, que eu falo assim, olha, você não pode ficar só aqui na minha live, você tem que ter seu tempo com Deus, né? Tenho os meus livros, eu tenho alguns cursos gravados que você também pode ter acesso. Eu tenho o curso Resgate Seu Filho, eu tenho o curso Blindando o Seu Lar, blindando o seu adolescente. Então, eu tenho muitos materiais que são todos estudos bíblicos que eu fiz, estudos sobre emoções, estudos sobre a Bíblia, tudo que você precisa para realmente gerar esse ambiente mais saudável, né? Porque também quando um filho adoece emocionalmente, espiritualmente, se você for pegar ali, essa família já estava adoecida, esse casamento já estava adoecido, né? Então não é só resgatar um filho, é resgatar, primeiro, o seu relacionamento com Deus, que é o que vai mudar todos os relacionamentos. E aí mudar o seu casamento, fazer os ajustes que precisam, observar, né? Você é uma mulher que tem realmente vivido como Deus planejou para a mulher. Porque uma coisa é você viver aquilo que o mundo diz que você tem que viver. E outra coisa é você viver aquilo que o Senhor colocou como propósito para a mulher. Que é família, que é lar, né? Essa mulher pode trabalhar? Pode, gente, pode trabalhar. No meu caso, eu trabalho com rede social, né? Eu deixei a minha empresa, eu deixei essa vida corrida por uma opção. Sim. E por entender que naquele momento era o mais importante. Só que a gente está falando aqui de um país onde inúmeras mulheres mantêm o seu lar, né? São elas que são
o chefe Provedora, da né? casa, né? As provedoras da casa. E Deus conhece a sua realidade, conhece o seu coração. Ele não é um Deus tirano que vai dizer assim, você precisa fechar a sua empresa, você precisa fazer isso, né? Senão não vai vir bênção para você. Não, no meu caso, foi necessário. A minha empresa era muito um ídolo na minha vida e eu achei necessário encerrar aquele momento ali. Já parece que as coisas já não faziam mais sentido, porque eu acho que Deus faz isso. Ele, às vezes, tira do seu coração aquele amor, né, que você tinha por aquele negócio. Então, não é sobre trabalhar ou não trabalhar, é sobre ter Jesus no centro da sua vida, porque daí é Ele que vai te dar a direção. É Ele que vai te dar o start para todas as coisas. Olha, é tempo disso. Não é tempo mais disso. Porque a Bíblia fala, né, que há tempo para todas as coisas. Teve o tempo que eu trabalhei muito. Me arrependo, sim, de ter trabalhado muito, de ter deixado muito meu lar descoberto de oração, porque era aquela vida Sim. louca demais de produtividade, né? E as mulheres estão muito nesse papel de produtividade, porque o mundo cobra isso. Mas é maravilhoso quando você vive realmente aquilo que Deus planejou, né? E hoje eu colho os frutos disso dentro da minha casa. Decisão, né, Flávia? Decisão. É uma decisão. Isso. Se você não decidir, pode ter 1000 pessoas falando que você não quer, mas se você decidir, vai. A decisão é sua, ele te mostra o caminho. Vamos, tô contigo. Exato. Quem se conhece, cresce. Eu avisei pra vocês. Se você ainda não tinha enviado esse episódio pra alguém, envie agora. Segue aqui no canal, porque a gente tem que trazer a Flávia e o marido dela. Então, se a gente, né, talvez explodir esse Vamos episódio, viralizar, né, esses aí o vídeos marido aí. dela vai fazer, quero também um pouquinho, tá bom? Vamos mesmo, tá feito o convite aqui Tá pra ele. bom. Um abraço. Quem se conhece, cresce.